Aê, tudo bem? Pô, tio Rê, vai ser sempre assim que você vai cumprimentar? Que saco? Não, não vai. Olha só, hoje eu quero começar a aula fazendo um raciocínio com você e te mostrando que o assunto de hoje, na verdade, bem na verdade, você tem todas as condições de deduzir ele sozinho. Como eu já cantei a pedra na aula anterior, nós vamos falar hoje de futuro contínuo, certo? Futuro contínuo. Dá uma olhada aqui no que eu tenho para você. Olha só. Bom, se você parar para pensar, nós estudamos, a primeira vez que a gente falou de alguma coisa chamada de continuous, a gente estudou o tal do present continuous. E agora você vem falar de um tal de future continuous, tio Rê. Bom, exatamente. Bom, entre outras coisas que o presente contínuo indica, ele indica o que está acontecendo agora. Mas a gente viu também que eu posso ter uma ação contínua no passado. Dizer não que eu estou fazendo alguma coisa, mas que eu estava fazendo. Ora, se é verdade que eu posso ter algo que está acontecendo, se eu posso ter algo que estava acontecendo, então eu posso ter algo que estará acontecendo. É isso que é futuro contínuo. O futuro contínuo indica uma ação em andamento, uma ação que não terminou de acontecer, só que no futuro. Eu estou falando com você. Ontem eu estava falando com um amigo meu. Veja, uma ação que não terminou de acontecer, só que no passado eu estava falando. Amanhã eu estarei gravando aulas novamente. É isso que o futuro contínuo indica, gente. Por favor, é tão óbvio quanto parece. Ele indica uma ação que não terminou de acontecer no futuro. Uma ação em andamento no futuro. E até a fórmula dele é passível de você deduzir. Por quê? Porque quando a gente estudou present continuous, a gente viu que todos os tempos verbais chamados de continuous têm ing. E esse ing vem preso ao verbo. Mas que eu não posso dizer assim, eu falando. Eu tenho que dizer, eu estou falando, estou. Passado, eu estava falando. Ou seja, eu não consigo ter um verbo no gerúndio para dar uma ideia de andamento sem ter o verbo to be. Ninguém fala eu conversando. Tá, eu conversando não me situa no tempo. Eu estou conversando, eu estava conversando, eu estarei conversando. Então eu preciso, quando o verbo to be aparece para dar essa ideia de andamento, né? Ou seja, de ação inacabada, eu preciso do verbo to be aqui na frente. Aí eu começo a criar relações. Por quê? Porque por que é chamado de present continuous? Porque eu uso o to be no presente. I am, you are, he, she, it is. Isso é o to be no presente. Então me parece muito lógico fazer tudo isso lá no future continuous. Ele é chamado de continuous, então ele tem que ter esse ing, que vem preso em quem? Ao verbo horas, sempre ao verbo. Mas para que ele seja chamado de future, ele vai ter que usar estruturas do futuro. Quem são as estruturas do futuro? Ou o will, ou o going to. Nós estudamos isso na aula passada, aliás, nas duas últimas aulas. Mas para que este ing exista, vamos marcar de outra cor agora, para que esse ing exista, tem que ter quem na frente? O to be. Então, para que esse ing exista, tem que ter o que aqui na frente? O to be. Mas como o will e o going to obrigam o verbo que vem depois deles a ficar normalzão, esse to be vai ficar be mesmo. Então, ou a estrutura será will be mais verbo com ing, ou ela será going to be mais verbo com ing. Pronto, tá aqui. Altamente fácil de deduzir. O futuro contínuo indica uma ação que estará em andamento no futuro. Ou seja, é o dizer no português, eu estarei fazendo alguma coisa. Por exemplo, você fala, tio Rê, preciso ligar para você para tirar algumas dúvidas. Falou, beleza. Posso te ligar às 9h? Eu falo, puxa, 9 da noite é complicado, porque entre 8h30 e 9h30 eu estarei jantando. Veja, é uma ação futura, ainda não está acontecendo. Mas eu defino um período de tempo no qual essa ação não vai ter terminado de acontecer. Ela é contínua, só que no futuro. Eu estarei jantando. É isso, igual ao português. Então veja, ele possui duas formas em inglês que derivam do simple future e do going to future. Ou seja, eu posso ter o futuro contínuo com eu, olha aqui, sem querer já cantei a pedra, não foi sem querer, foi querendo, tá? Mas eu vou ter o futuro contínuo com eu e vou ter o futuro contínuo com going to. Tá aqui. O restante da fórmula é sempre a mesma coisa. Então vamos começar na aula de hoje com... A gente vai ver os dois na aula de hoje, mas vamos começar nessa aula com o will.
Olha que fácil, olha como a gente já deduziu. Olha como é a mesma coisa que tem aqui, ó. Will mais o verbo be mais qualquer outro verbo com ing. Note que agora nasceu uma estrutura formada por 1, 2, 3 verbos. Opa, já conheço o macete que é igual para todo o inglês, para ele inteiro. Toda estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, aqui eu tenho 3, só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. E olha que interessante, essa estrutura é formada por 3 verbos e o nome dela é formado por 3 estruturas. E olha só, o que ele diz ali? O future continuous com will é formado a partir do auxiliar will, tá aqui, mais o verbo to be sem mexer, agora a gente já sabe por quê, e um verbo principal, que é o que você escolhe, no gerúndio. Opa, gerúndio. Eu dou aquela esticada com ing no verbo. Tá ali embaixo a frase, ó. Will, mais o verbo be, mais verbo com ing. I will be having dinner when you call me. Puxa, acabei usando o mesmo exemplo que eu falei para você antes. Eu estarei jantando quando você me ligar. Ó, eu estarei jantando, a expressão have dinner é jantar, tá? Elas são 2 palavras no inglês. Eu estarei jantando quando você me ligar. É isso. Em termos de estrutura, form, poxa, tá aqui a nossa setinha, o nosso macete que diz tudo. Só vou mexer no primeiro. Daí você volta lá na aula de Simple Future e lembra que o negativo de will é? O negativo de will é? Won't. Tá aqui, ó. Só mexo no primeiro, só os primeiros passam para frente para fazer pergunta. Eu nunca faço pergunta negativa, mas poderia passar o won't para frente sim. Então eu tenho lá, I will be having dinner. Eu estarei jantando. Eu não estarei jantando. Você estará jantando? E aí a pergunta básica entra aqui e a partir da mesma estrutura, eu crio perguntas complexas. Where will you be having dinner? Onde você estará jantando? É isso, é muito fácil. Tá, mas para que essa estrutura serve? Na verdade, a ideia dela é para isso mesmo. Ela pode ser traduzida ao pé da letra, então ela indica um futuro em andamento, né? Uma ação em andamento, só que no futuro. O futuro que não acabou de acontecer, por assim dizer, né? Ou o futuro que estará acontecendo. A questão é que ela pode ser traduzida ao pé da letra, então o uso dela se confunde com o conceito, ou seja, é a mesma coisa que eu falei antes. Ó, ela pode indicar uma ação em andamento que é interrompida por uma ação futura, tá? Interrompida? Como assim? Olha o exemplo como deixa isso claro. I will be sleeping when he arrives home. Esse interrompido é no sentido, assim, entre aspas, tá? Porque, ó, a frase diz, eu estarei dormindo quando ele chegar em casa. Então vai ter uma ação em andamento, né? Vai ter uma ação em andamento. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Ó, estamos aqui, no agora, now, olhando para o futuro. Fulano vai chegar em algum momento no futuro, mas quando ele chegar, ó, durante todo esse período eu estarei dormindo. Então, esse interrompido é mais ou menos nesse sentido. Algo vai acontecer aqui, enquanto outra ação já vai estar em andamento. Só que tudo isso no futuro. E aí você percebe pela nossa frase que o future continuous, que está aqui, deixa eu grifar ele bem bonito para você, que o future continuous é usado também com o simple present. Esse verbo com S está no simple present, porque somente o simple present permite S num verbo. A tradução é essa mesma que eu havia dito, né? Quer dizer, eu estarei dormindo quando ele chegar, mas não chegou ainda, né? Chegar em casa. Legal? Esse é um primeiro uso, mas que é igual ao português, você não tem nada para decorar. O segundo uso também não tem nada que decorar, que é igual ao português. Indica novamente uma ação em andamento, né? Uma ação em andamento, porque ela é contínua, mas que é interrompida não por uma outra ação, mas é interrompida por um momento no futuro. Aqui a ação é chegar. Concorda que chegar é uma ação? Ah, eu estarei dormindo, fulano chega. É uma ação. Mas eu posso ter a mesma situação, só que é um momento que interrompe isso. No fim das contas é igual ao português. Ó, tonight at 9 p.m. we will be watching the game on TV. Hoje às 9 da noite nós estaremos assistindo o jogo na televisão. Quer dizer, nós vamos estar assistindo o jogo, a ação não vai ter terminado de acontecer e vai bater no relógio, pam, 9 horas. E isso ainda vai estar acontecendo. Não é que necessariamente interrompe, por isso que eu falo que isso aqui é entre aspas, tá? Mas é um momento, não é uma ação.
no fim das contas, eu resumiria esse slide assim, velho. É igual ao português. É igual o que você diria no português. Não se estresse. Caiu no texto da aula passada e você entendeu. Esse cara não complica a tua vida. Agora, se eu for pro going to, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui, ó, no lugar do going to, antes tinha o will. O resto é tudo igual. Quer ver? Tá aqui, ó. Era o will. Agora é o going to. O resto é tudo igual. Muito fácil. Então veja, e a tradução é a mesma, é só uma outra opção. Na verdade, eu vou ser bem categórico com você. Esse caso que eu vou te mostrar agora, eu estou te mostrando para desencargo de consciência, porque ele é pouco usado. Inclusive, na mensagem, não tem alteração do que o will faz. É que como o will e o going to indicam o futuro, então ambos podem ter a sua forma contínua. É uma lógica da língua inglesa. Mas esse cara de agora, o going to mais o verbo to be mais ing, ou seja, o futuro contínuo com going to, ele é muito menos usado, tá? Eu garanto assim, cara, é muito raro você ver esse cara num texto. É só porque eu não quero pecar pela falta de zelo com o seu estudo, né? Eu quero ter certeza de que eu falei de tudo que realmente é importante. Então veja, novamente, ó, quando esse going to aparece, lembra quando a gente estudou ele que tinha que ter o to be antes? Tinha que ter ou am, ou is, ou are. Então, em verdade, eu lhe digo o seguinte, eu vou ter um verbo nessa estrutura, 2, 3, 4. Caramba! Pela primeira vez no nosso estudo tem uma estrutura com 4 verbos. E daí? A vida inteira eu te falei o seguinte, toda estrutura verbal no inglês que tiver 2 ou mais verbos para fazer negativa e pergunta, eu só mexo no primeiro. É sempre no primeiro. É sempre o primeiro que vai ser o cara que manda na estrutura. Então tá aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 verbos, não importa. Isso significa a mesma coisa do futuro contínuo e a frase que diz I am going to be having dinner when you call me, ela é a mesma coisa que dizer I will be having dinner when you call me, que é eu estarei jantando quando você me ligar. De novo, o que você constata também? Que essa estrutura aqui também é usada com verbo no presente. Também. Então, tudo muito igual, tá aqui, ó. Eu só mexo no primeiro verbo para fazer negativa e pergunta. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos, eu só mexo no primeiro para fazer negativa. Pronto. Só o primeiro passa para frente, só que o am não combina com you, é you are. Então virou are. Só isso. Tudo dentro do que a gente já estudou. I am going to be having dinner. Eu estarei jantando. Negativa. I am not going to be having dinner. Eu não estarei jantando. Aqui eu não quis fazer pergunta com I, então eu troquei para you. Lembra do verbo to be? I am, you are. Por isso que o are passou para frente. Então olha só. Are you going to be having dinner? Você estará jantando? Onde você estará jantando? Where are you going to be having dinner? E assim sucessivamente. Toda a estrutura básica, tá aqui ela, gera uma pergunta complexa, eu só vou acrescentando o pronome interrogativo na frente. Você notou? A gente está na 28ª aula e essas coisas no inglês não mudam. Uma vez que você entende a dinâmica de como o inglês funciona, você deduz coisas por si só. Muito legal. E quanto ao uso? Parecidíssimo com o anterior. No anterior eu tinha o quê? Uma ação que era interrompida por uma outra ação ou por um momento. Ela stessa cosa, va bene? É a mesma coisa, só mudou de will para going to. Está escrito aqui, ó. Basicamente, são os mesmos casos que funcionavam com o will. São os mesmos para os casos com will. Veja lá. I am going to be sleeping when he arrives home. Eu estarei dormindo quando ele chegar em casa. Eu peguei o mesmo exemplo de propósito para você ver que é a mesma ideia. O que muda? Esse cara é menos usado. Não é muito natural falar tudo isso aqui. Ou ele pode ser interrompido por um momento no futuro. Mesmo exemplo, tá vendo aqui, ó? É o mesmo exemplo. Então, posso lhe garantir que se você pegasse esse trecho todo aqui, ó, e trocasse por will, você ia cair exatamente no que a gente acabou de ver. Mesma coisa aqui embaixo, trocasse por will, indicando as mesmas coisas com a mesma tradução do que a gente acabou de ver. Você rapidinho volta ali no slide e percebe isso. Então, isso é futuro contínuo. O que cai mais? Cai com will. E cai muito.
Mesmo que eu não tivesse lhe ensinado isso, você iria deduzir corretamente. Então é um tempo verbal que realmente não me preocupa. A gente falta falar só de mais uma forma do futuro que também é passível de ser deduzida, também você poderia concluir sozinho como ele funciona a partir do que eu já tenho de informação para você, a partir do que você já teve de aula. A gente já tem um rol de conteúdos que você consegue facilmente deduzir novas coisas, tudo bem? Mas ainda assim eu vou falar pontualmente só para deixar as coisas mais claras para você. E não se assuste com essas coisas, tá? Tudo no inglês vai parecendo novidade e à medida que você vai usando, você vai se familiarizando. O que não pode é só assistir a aula, daí não pode mesmo. Lembra que eu lhe dei essa dica lá atrás? Aprende alguma coisa, aplica. Como aplica? Sei lá, resolve um exercício, faz uma leitura de um texto, resolve uma prova do Enem, né? Não precisa ser a prova inteira, um exercício, tá? Mas você tem que sair, isso não é só para o inglês, sai da matéria, vai para algum exercício, para algum tipo de prática. E claro, se você tiver dúvida, quiser um norte, quiser um direcionamento, fala comigo. Fala comigo que eu vou direcionando você, tá bom? A minha ideia é estreitar o meu contato com vocês, além do momento da aula, para eu ajudar você no estudo, onde buscar sites para praticar coisas específicas no inglês. Inclusive sites, eu tenho um site, por exemplo, da Alemanha, que é muito bom para quem quer praticar só gramática, praticar de maneira bem pontual e ir melhorando devagarinho nesse aspecto, para depois ir aplicando no texto, tá bom? A gente conversa, você vai ver, você vai chegar afiado demais pro Enem. Tá certo? Sem menosprezar a prova, que é uma prova muito exigente, tá bom? Mas o teu preparo está sendo top, eu garanto isso. I see you, um grande abraço, bom estudo e até a nossa próxima e última aula dos tempos verbais do futuro. Bye!